Oi, pessoal, a proposta dessa live Gente, faz tanto tempo que eu não faço, porque aí agora tem um monte de notificação aqui, mas enfim, é uma live sobre a sexta-feira, né? Sexta-feira da Paixão, e a relação mais astronômica, astrológica, né? E um pouquinho do simbolismo, porque eu acho que uma das coisas que eu pelo menos gosto bastante, né? É de entender não só, né, o que aconteceu, mas alguns outros detalhes de como tudo aconteceu, né? Então, como uma boa mentalidade melancólica que eu tenho, eu gosto de me situar no tempo e no espaço também. E cada evangelho tem um pouco dessa, de cada um vai ter uma narrativa de temperamento, né? Vai ter um elemento e cada um tem um estilo de contar as coisas, né? E o meu estilo, eu gosto muito de falar sobre e pesquisar e saber um pouco mais sobre esses detalhes, né? Então não é à toa que eu cursei teologia, né? Mas o curso de teologia que eu fiz foi interconfessional, então eu não foquei na religião católica. E foi durante o processo da faculdade, com diversos professores protestantes, que eu voltei para a Igreja Católica e fico muito feliz, né, de estar estudando mais a fundo todos os acontecimentos e os eventos, né? Talvez não seja uma live que dê muitas pessoas para a gente poder interagir, mas eu achei válido fazer no dia de hoje, falar sobre isso no dia de hoje, né? Embora eu já tenha comentado algumas coisas no grupo do canal do Telegram, né? Quem não está lá depois pode acessar, pode entrar e talvez consiga acessar o conteúdo, eu acho, imagino que dê para acessar o conteúdo, né? Onde eu posto alguns textos que eu não posto aqui, tá? Geralmente são mais textos, né? Ou áudios de repente. Mas, voltando aqui, né? Nos 4 evangelhos tem da passagem, né, em que Jesus é crucificado. Na parte que ele morre, né, que ele se entrega, né, deixa o seu corpo, né, entrega seu espírito. Nos 4 fala a respeito de uma escuridão, né? Aqui a gente vai ter em Mateus capítulo 27, versículo 45, né? E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Em Marcos capítulo 15, versículo 33, e chegada a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Em Lucas capítulo 23, versículo 44, e era já quase a hora sexta e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol. Então, a gente vai ter, são 3, né? Essas 3 colocações, né, a respeito disso. Em Mateus, Marcos e Lucas, né? Depois tem uma especificação em Mateus, capítulo 27, do 51 ao 54. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra. E fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entram na cidade santa. Apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Primeiro, algumas observações. Eles não contavam a hora como a gente conta, né? O nosso sistema de hora, ele muda à meia-noite, né? Que vira 1h da manhã do dia seguinte, que é o momento em que o Sol está no ponto mais baixo, né? Mais baixo do ponto de vista da Terra. Então, a gente vai ter esse cálculo, né? Antigamente, o cálculo era feito com o Sol nascendo. Nasceu o Sol, nasceu o dia, né? Aqui a gente também tem essa expressão de que o dia começou, o dia nasceu, mas não é contado as horas assim. Na ritualística, mágica e qualquer outro tipo de ritual, ainda é utilizado esse sistema, tá? De contagem de horas, né? A primeira hora do dia é mais ou menos às 6 da manhã, que é pra gente, né? Então, por isso que é colocado da hora sexta até a hora nona, que daria meio-dia até as 3 da tarde, né? Então, às 3 da tarde foi quando Jesus morreu, tá? E
E nesse momento, então, além dessa questão descrita ali, principalmente em Mateus, em que teve mais detalhes sobre essa escuridão, né? Então, o que a gente imagina de um possível evento astronômico também, assim como teve a estrela de Belém, que eu acredito que não foi só uma estrela, mas que talvez tenha realmente acontecido um outro tipo de fenômeno, de uma estrela que não era Júpiter, não era Vênus, não era nenhuma estrela conhecida hoje, atualmente. Que eu acredito, dentro do que eu pesquisei, mas isso é assunto para o Natal, né? Então, talvez realmente tenha tido um eclipse, um evento natural, normal, tanto que normalmente os eclipses são seguidos de catástrofes naturais, como maremotos, terremotos ali, aconteceu um terremoto, que inclusive mexeu com as sepulturas, né? Havia um cemitério próximo, então é essa possibilidade, né? Mas aí, quando a gente tem um eclipse solar, o que acontece? É lua nova, tá? Então o eclipse solar só acontece quando Sol e Lua estão conjuntos, que demora 14 dias para a gente ter uma lua cheia. E a Páscoa, que é na verdade a grande estrela, né? A grande comemoração, a Páscoa ela é comemorada numa lua cheia, né? Logo depois de uma lua cheia. Então há essa diferença, assim, né? Dentro do que a gente pode ver nas escrituras e do que é celebrado. A relação da Páscoa ela é contada, para quem ainda tem um pouco de dificuldade de entender como é que é feito o cálculo, por que sempre muda, né? Eles usam um pouquinho do calendário judaico, que é lunar. Nosso calendário aqui, ele é um pouco solar, né? Então tem relação um pouco ali, os meses um pouco parecido com as estações do ano ali e tal, né? A mudança do sol e dos signos, né? Mas ainda assim é um calendário com um pouco de dificuldade ali da gente estar entendendo, né? Em relação aos eventos astronômicos. Os judeus, eles contam o começo do mês a partir da entrada de uma lua nova. Então, cada mês tem 28 dias, né? Cerca de 28 dias. Então, esse mês que é contado é o mês de Nissan, né? Que é o primeiro mês deles. Inclusive, tem relação com a entrada do Sol em Áries. Então, o Sol entrando em Áries, para a astrologia, vocês já estão sabendo, que é o começo do ano novo astrológico, né? Que é o ano novo da Terra, da natureza, porque Áries é o primeiro signo do zodíaco, que tem toda essa relação com começo, com princípio, né? Enfim, onde o Sol se exalta, então tem muita vitalidade, porque é o romper do inverno para começar a vida, né, da primavera. Aqui é o contrário para nós no hemisfério sul, tanto que eu já estou de casaco, porque tá frio, porque, né, começou o outono, então, né, inverte. Mas, como o simbolismo para o hemisfério norte é muito forte, que é onde a astrologia foi desenvolvida, a gente ainda acata ele, tá? É como as coisas se manifestam. Então, 14 dias depois desse começo, né, é dado uma lua cheia, provavelmente, e aí logo tem um domingo, o próximo domingo depois dessa lua cheia é que começa, né? Então, assim que o Sol entra em Áries, quando a gente tem uma lua cheia, logo em seguida vai ter a Páscoa, né? Então, inclusive, a lua já vai estar começando a diminuir esse ano, né? A gente tá com a lua em Libra, ela tá quase cheia, tá? Porque é o oposto de Áries. Então, quando a gente vai ter uma lua cheia, ela vai estar sempre no signo oposto. Então, nesse caso desse ano, demorou bastante, né? Porque a gente teve uma lua nova em Peixes ainda, demora para acontecer as coisas e tal, normal. E então, nesse caso, a gente vai ter a Páscoa com a lua já diminuindo, ela vai estar em Escorpião. Geralmente acontece isso. Mas enfim, para ter de uma lua nova para uma lua cheia são 14 dias, é um tempo um pouco demorado, é muito normal isso acontecer. Então talvez não tenha tido realmente um eclipse, né? Ou adaptaram para a Páscoa ficar já numa celebração já conhecida antes de Cristo, que era a passagem, né? Que tem relação com a saída do Egito, dos escravos. Então, também tem relação com o próprio equinócio de primavera, que é uma celebração vinda dos pagãos, né? Então, pode ser que tenham se aproveitado desse momento, pode ter sido próximo ali. Mas eu acredito que tenha tido realmente
eventos fortes também astrológicos, astronômicos, astrológicos, né? Mas assim, como muitas coisas foram destruídas, infelizmente foram perdidas, né? Não havia um sistema de registro histórico. Existe muita parte da teologia, inclusive eu tive essa matéria na faculdade, né, da parte arqueológica, que tenta resgatar, né, esses indícios, essas referências, né? Tem muita gente que fala que sabe que, né, o mapa de Jesus, né, e tenta colocar, mas eu, pra mim, não fiquei satisfeita em... Não entendi, Aline, tudo bem? Eu não fiquei muito satisfeita com os mapas que eu vi, né? Enfim. É, mas, de qualquer forma, eu acho muito interessante o simbolismo do sol, né? Nessas datas. Nesse tal evento, né? Que aconteceu com a crucificação de Jesus, o sol ter escurecido. Porque eu tive muita dificuldade, assim, em entender por que Jesus foi crucificado. Eu achava isso um absurdo, achava muito triste, né? Por que Deus não simplesmente faz uma mágica e pronto, tá tudo perdoado, tá tudo tranquilo, né? Então a forma que me auxiliou a entender um pouco melhor isso foi a necessidade humana. É a necessidade de materialização das coisas, né? De materializar algo para que algo acontecesse, né? Para que algo fosse sendo manifesto na matéria e aí transformando, né, a mesma. Então, até mesmo quando Jesus fala, né? Meu Deus, por que me abandonastes? E, e logo em seguida morre. Então, foi o último suspiro de humanidade, né? Então, a necessidade de realmente escurecer tudo para cair, porque na parte do crer a gente fala, e desceu a mansão dos mortos, né? Porque quando ele faz essa descida, ele traz as almas e salva também as almas que estavam ali, né? Então isso é muito, muito bonito. Então, para que conseguisse tamanha densidade, tamanha escuridão, precisou, né, dessa parte mais humana, mais densa, porque algo tão grandioso é muito difícil de conseguir ficar na matéria, né? É muito difícil. Ainda mais descer mais a fundo, né? Então, foi o que eu consegui compreender disso tudo. E eu passo agora para vocês, né, essa explicação. Talvez vocês gostem, ou talvez para explicar para alguém, ou para algum jovem, alguma criança, alguma outra conhecido de vocês que talvez também tenham tido essa dificuldade. E, e o sol, ele é o grande doador da vida, né? Ele é o grande doador da vida e tudo acontece por causa do sol. Não tem como haver vida se não há sol. E para a astrologia ele já tem essa importância, essa conotação de vitalidade, de esperança, de alegria, de saúde, de crianças, né? Então todo esse simbolismo muito importante. E a Páscoa, então esse período em que o Sol está em Áries, sempre está em Áries, é um período em que a primavera vence o inverno, né? Em que o Sol vence, ele se aproxima, ele está exaltado, ele está forte, fortalecido na natureza e no simbolismo da própria astrologia, né? Em que a gente tem o rei na morada do guerreiro, onde ele é muito bem tratado, né? Que Áries é o signo de Marte, o deus da guerra, né? E o guerreiro sempre serve a um rei. Tem histórias muito bonitas sobre isso também, fica para outro dia. Então, quando o sol escurece, o quanto que precisou, né? Tudo que precisou acontecer, né? Se escurecer essa relação divina de doador da vida para que houvesse esse perdão e essa renovação toda, né? Então, a lua cheia também, né? Ela representa esse total reflexo da luz solar, onde a noite fica clara, né? Onde a gente pode celebrar a vida novamente, né? Então, hoje, nessa sexta-feira santa, né? Eu trouxe essas reflexões pra gente,
dentro desse aspecto astrológico, astronômico, né? Se alguém tiver alguma pergunta, pode perguntar. Eu vou ver minha colinha aqui dos textos que eu escrevi no grupo para vocês, né? Se eu não estou esquecendo de alguma coisa. No texto eu também coloquei a respeito da vitamina D, né? Que é sintetizada pelo sol, que inclusive o sol gera calor e a maior parte das doenças são causadas pelo frio, falta de calor no corpo. Então, o calor, a vitamina D, elas são fundamentais para a saúde, né? A Aline perguntou por que a Páscoa combina mais com a primavera do que com o verão. Porque o verão, ele vem depois da primavera. E a primavera, ela já tá nesse ápice de vida, né? Porque a gente tem assim, primavera, verão, outono e inverno. O inverno, ele é estéril de vida, ele é escasso, ele é difícil, ele é desconfortável, ele é um recolhimento total. E como a gente tem essa memória, essa relação de que o sol brilha, então assim que o sol começa a brilhar, o sol da primavera, o gelo derrete e a gente volta, no hemisfério norte, tá? Volta a ver as folhas das árvores, volta a ver grama. Tem vídeos de pessoal que mora num lugar muito, muito frio. Eu não vou me recordar agora o nome, porque eu vejo só meu marido assistindo. A mulher chega a chorar de emoção de ver a terra, porque são tantos meses de frio, tantos meses de neve, que, imagina, é muito agradável, muito bonito, fica assim, sabe, aquele alívio, porque é onde brota a vida, onde consegue ter alimento. No frio é muito difícil ter alimento, né? Então é justamente esse movimento ali de começo da vida, né? De vencer o frio do inverno, né? Aí a ordem das estações eu acho que é pelo próprio movimento do Sol, né? Porque nos equinócios ele está no meio do caminho, no verão está bem pertinho, no inverno está bem longe. Então é um caminho que o Sol faz e aí vai definindo as estações, né? De proximidade com a Terra. E a diferença da primavera e do outono é que a primavera ela está começando a se aproximar, enquanto que o outono está começando a se distanciar. Então, uma coisa é quando quem mora em lugar frio sabe, né? Você já está no inverno e toma um vento gelado. É você tranquilo, teu corpo já está preparado e acostumado com isso. Outra é quando está quente, quente, quente e de repente você toma aquele vento gelado numa mudança de tempo. O teu corpo sente mais. Então, por isso que a primavera tende a ser mais agradável, porque é do frio para o calor, do que em compensação o outono, que é do calor para o frio, né? Então, quando vai mudando para o frio, toda a vida sente de uma forma mais desagradável. Então, por isso que o outono costuma ser mais frio, né? Que é o que a gente está aqui no Brasil agora, e mais desagradável, né? As folhas começam a cair, né? A gente começa a se agasalhar. Hoje foi o primeiro dia bem, bem frio aqui. Até fiquei feliz que a gente vai ter uma Páscoa fria, que lembra como quando eu era criança. E eu falei que eu ia brigando com meu marido, né? Fecha essa janela, não tá um vento gelado. Imagina, carioca não sabe se cuidar do frio, né? Então, gente, eu acho muito interessante a gente trazer esse simbolismo, tá? Dessa possibilidade. Se vocês tiverem mais informações também a respeito do que vocês pesquisaram, que vocês entendem sobre se teve realmente de fato um eclipse ou não, né? O eclipse ele é o escurecer do sol, então ele tira essa clareza, todo esse simbolismo de vitalidade. Por isso que quando tem eclipses, a gente vai ter o próximo dia 30 de abril, então daqui 15 dias vai ter um eclipse que pode trazer catástrofes naturais no geral. Eu vejo muita coisa em relação à água, tá? Então, quem mora perto de praia, quem mora em locais que pode dar muita chuva, tomem bastante cuidado, tá? Tomem bastante cuidado. Nunca é no dia, às vezes é um pouco antes, às vezes é um pouco depois ainda, tá? Mas é que a natureza toda se comunica, ela, né, vê o movimento adiante. Então, quando a gente tem esse escurecimento, antigamente
nem se podia olhar pro eclipse, porque dava, né, azar. Eu também não recomendo, não acho muito interessante olhar para eclipse, não. É perigoso. E justamente esse fato do escurecimento, né, de muitos animais, inclusive, acreditam, mas bagunça o estado biológico, né, da natureza. Acreditam que é noite, fica um pouco estranho, né? A questão da quaresma cair no fim do inverno pode também simbolizar esse recolhimento à escuridão? Com toda certeza. Com toda certeza, sim. É o ápice do ápice do ápice, assim, do recolhimento, né? E o próprio simbolismo da quaresma, a quaresma, né, foi também uma preparação para o sacrifício, né? Então é como se Jesus é colocado como um cordeiro que foi imolado. Antigamente os rituais de sacrifício, eu nem sei se vai cair a live porque eu tô falando essas palavras, eu espero que não, né? Mas os rituais, né, vocês já sabem, que eram utilizados animais, os animais eram usados para representar coisas a serem eliminadas, né? Claro que às vezes existiam também como oferenda, mas também como, né, vocês já sabem, sacro ofício, né? Um, porque é colocado, né, inclusive quando Jesus foi batizado, foram sacrificadas duas pombas, porque as pombas eram símbolo de batizado, que eu digo a apresentação de Jesus no templo, tá? O batizado dele foi bem depois, perdão, eu errei. Foi com João Batista. Mas quando ele foi apresentado ao templo, foi sacrificado duas pombinhas, que as pombinhas, né, é colocado como cada animal ele libera um sopro da vida e fica a bênção para quem, do nome de quem foi oferecido esse sacro ofício, né? Eu não posso ficar falando muita palavra porque eu tenho medo de cair a live, tá? E então eu vou lendo e eu vou me distraindo, tá, gente? Desculpa. Essa questão do imolar, né, do sacrifício, então Jesus como um cordeiro, também tem essa questão, né, do preparação. Então, existem ainda muitos rituais de preparação que é colocado um isolamento, determinado tipo de alimentação, provavelmente Jesus ficou a pão e água, né, no deserto, o que ele conseguia encontrar lá, alguma coisa bem mais relacionado com algo mais escasso, né? E houve as tentações, então também houve provações. Existem ainda muitos locais que colocam rituais semelhantes para preparar o iniciado, né? Com um propósito um pouco diferente, mas para realmente a pessoa renascer, ressurgir, né? Não como expiação dos pecados, como foi Jesus, não tão grandioso, mas dentro da necessidade de manifestação da matéria, como eu falei. Né? Então, às vezes eu fico me perguntando, né? Por que Jesus foi crucificado? Por que tem que ser assim? Por que Deus simplesmente não falou, não, tá perdoado e pronto? Porque houve uma necessidade de manifestação. Então, assim como houve a necessidade de preparação dos 40 dias, né, no deserto, houve as tentações, então houve a necessidade, né, do sofrimento para a expiação dos pecados, houve a necessidade daquela última frase para haver a escuridão, para haver a descida, para conseguir salvar, entendeu? Para ir Deus, para conseguir salvar, entendeu? Então é a forma como eu vejo. E a época do ano, né, como eu falei, o simbolismo do próprio Sol no signo de Áries, a própria lua cheia também combina, havendo ou não eclipse de fato, né? Talvez não tenha tido realmente um eclipse, porque o pessoal ficou assustado e eu acho que eles tinham conhecimento astronômico naquela época para saber quando teria um eclipse, né? Então talvez tenha sido realmente um outro tipo de evento mais espiritual do que físico, embora, né, é claro que se manifeste na relação material física também, né?
Mais alguma pergunta, gente? E bom, assim como o sol brilha para todos, a salvação também é para todas, né? O Padre Paulo Ricardo postou uma pequena um pequeno comentário, uma pequena frase que eu compartilhei aqui, compartilhei no Face também, que eu achei muito bonita, né? Não sei citar com exatidão agora, mas fala a respeito de que Deus não quer condenar ninguém, ninguém é condenado pela vontade de Deus e sim pela própria culpa, né? Deus quer que todos sejam salvos e isso é muito bonito, muito bonito. Então, a Aline também postou uma frase do Gugu que eu achei muito bonita, que foi sobre quando a gente diz não para um pecado, é como se, para Deus é como se a gente tivesse dito não para todas as outras vezes que a gente pecou, né? Então, essa é a minha reflexão dessa quaresma, né? Finalzinho de quaresma e nessa Páscoa, que a gente possa ter meditado, né, sobre as coisas que a gente pode melhorar e sobre a grandeza de Deus. E eu vou ficando por aqui, tá? Agradeço aí as contribuições com perguntas, eu adoro perguntas. E continuo com vocês, de repente tentando fazer mais lives. Eu vou deixar ela disponível aqui no perfil, tá? Talvez eu só esconda ela, mas enfim. Obrigada, tá, gente? Uma feliz Páscoa no domingo pra vocês, ok? E que Deus abençoe vocês. Até!